Nem toda história tem um lado só. Nem todo dado é neutro. Nem toda verdade é única. O mundo é feito de lentes e toda lente revela e esconde. Aqui no Professorar começa agora a série Visões. Um espaço para ampliar perspectivas, questionar narrativas e aprender a enxergar além do óbvio. Porque mudar o ponto de vista muda o mundo que a gente vê. Imagina a seguinte cena. Você acorda, pega o celular e abre uma rede social. O primeiro vídeo que aparece prende sua atenção. Você assiste. Depois vem outro e mais outro. Quando você percebe, já se passaram 30 minutos. Agora eu te faço uma pergunta. Você escolheu tudo o que viu ou alguém escolheu por você? Essa pergunta parece simples, mas ela está no centro de uma das discussões mais importantes do nosso tempo. Porque hoje, grande parte da nossa percepção de mundo passa por sistemas que organizam informações. E esses sistemas têm nome: algoritmos. Eu sou Samara Mello e esse é mais um episódio da série Visões aqui no Professorar. Hoje a gente vai entender como algoritmos funcionam, mas principalmente como eles influenciam a forma como a realidade chega até você. Quando a gente fala de algoritmo, é comum pensar em algo técnico, distante, mas na prática, algoritmos são sistemas de decisão. Eles escolhem, priorizam, organizam e fazem isso em uma escala que nenhum ser humano conseguiria. Plataformas como Instagram, TikTok e YouTube utilizam algoritmos para definir o que parece para cada usuário. E essa escolha não é neutra, ela segue objetivos. Segundo pesquisadores da área de tecnologia e sociedade, como a Shoshana Zuboff, esses sistemas fazem parte de um modelo econômico chamado capitalismo de vigilância. Um modelo em que dados sobre comportamento humano são coletados, analisados e transformados em previsão. E essa previsão é usada para direcionar atenção e comportamento. Algoritmos não pensam, eles aprendem. E aprendem com dados de comportamento. O que você curte, o que você compartilha, o tempo que você passa assistindo algo. Essas informações alimentam sistemas de aprendizado de máquina. Segundo a pesquisadora Cat O'Neill, esses modelos podem ser extremamente eficientes, mas também perigosos, porque eles operam em escala e com pouca transparência. Imagina uma jovem que começa a assistir vídeos sobre autoestima. No início, conteúdos leves, mas com o tempo, o sistema começa a recomendar conteúdos mais intensos, comparações, padrões, cobranças, e sem perceber, ela entra em um ciclo de consumo que reforça inseguranças. Isso não é coincidência, é padrão. Hoje existe uma economia baseada em atenção, e algoritmos são os principais mecanismos dessa economia. Eles são desenhados para maximizar tempo de tela, engajamento, retenção. Segundo os estudos de comportamento digital, conteúdos que geram mais emoções, especialmente indignação ou surpresa, tendem a ter mais alcance. E isso influencia o tipo de conteúdo que circula. O pesquisador Tristan Harris, ex-designer do Google, alerta que esses sistemas não estão apenas organizando informações, eles estão disputando a atenção humana. E quando a atenção vira recurso, ela passa a ser disputada. Agora vem a parte mais importante. Algoritmos aprendem com dados, e dados são produzidos por pessoas. E pessoas vivem em contextos sociais. Isso significa que algoritmos aprendem com o mundo como ele é. E o mundo não é neutro. Ele tem desigualdades, histórias, padrões. A pesquisadora Sofia Mojanobel mostra como mecanismos de busca podem reproduzir estereótipos raciais. Não porque foram programados diretamente para isso, mas porque aprenderam com dados que já carregavam esses padrões. Ou seja, a tecnologia não está separada da sociedade, ela reflete a sociedade.
Existem vários exemplos concretos disso. Sistemas de reconhecimento facial com maior taxa de erro para pessoas negras. Ferramenta de recrutamento automatizado que favorecem determinados perfis. Plataformas que amplificam determinados conteúdos mais do que outros. Esses fenômenos mostram que algoritmos não são apenas técnicos, eles têm impacto social. Segundo a pesquisadora Ruhan Benjamin, essas tecnologias podem reforçar desigualdades existentes, se não forem analisadas criticamente. Quando algoritmos priorizam o que você já consome, eles reduzem o contato com o diferente. E isso cria bolhas. Bolhas são ambientes onde você vê sempre os mesmos tipos de conteúdo. E isso afeta a forma como você entende o mundo. Você passa a acreditar que aquela visão é dominante, mas muitas vezes é apenas a visão que está sendo mostrada para você. Talvez a pergunta mais importante não seja como os algoritmos funcionam, mas sim quem define as regras desses sistemas. Por fim, algoritmos não mostram o mundo como ele é. Eles mostram o mundo como ele é organizado para você. E entender isso é fundamental para viver no mundo digital. Eu sou Samara Mello e esse foi mais um episódio da série Visões. Se esse episódio expandiu sua forma de enxergar o mundo, curta, comente e compartilhe, porque visão também se constrói coletivamente. E se você gosta de conversas mais leves, mas ainda profundas, eu te convido para o EVA, que vai ao ar todos os sábados aqui no Professorá. É como um café da manhã entre amigas, um espaço de troca, afeto e conversa sobre o universo feminino de forma leve, real e necessária. No próximo episódio aqui do Visões, a gente vai falar sobre inteligência artificial. Será que as máquinas estão começando a tomar decisões por nós? Até a próxima visão.